VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Técnico em Logística, Modais de Transporte, Ferroviário e Aquaviário, competência 3. Compreender a dinâmica e a importância dos modais de transporte ferroviário e aquaviário. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à competência 3. Já vamos iniciar nossa terceira semana de aula da disciplina Modais de Transporte. Nessa competência 3, a gente vai trabalhar dois tipos de transporte, que é o transporte marítimo e o transporte ferroviário. Vamos dar ênfase ao transporte marítimo, já que é o de maior importância em termos de volume de carga e o mais comumente utilizado no comércio exterior. Então, vamos lá. No transporte ferroviário, a gente tem uma capacidade de carga superior ao transporte rodoviário. Uma desvantagem desse tipo de modal, é que ele tem pouca flexibilidade. Já no transporte marítimo, é o transporte com a maior capacidade de todos os modais que temos estudado, tanto aéreo quanto rodoviário, ferroviário e agora o marítimo. No transporte marítimo, a gente pode ter uma tipologia, de transporte, no transporte aquaviário marítimo, lacustre e fluvial. Transporte marítimo através dos mares, o transporte fluvial através dos rios e transporte lacustre através dos lagos. Nesse tipo de transporte marítimo, eu anotei algumas questões principais que a gente vai dar ênfase baseado no nosso caderno. Então, eu posso ter um tipo de transporte marítimo de cabotagem doméstica, cabotagem internacional, navegação de longa distância. Essa cabotagem doméstica, muito utilizada aqui no Brasil, quando eu tenho um deslocamento no próprio país, de um porto para outro porto, por exemplo, do porto de Suape até o porto de Santos, daí é uma cabotagem doméstica. No caso de cabotagem internacional, eu tenho utilizando a mesma costa, mas de países diferentes. Eu posso transportar cargas do porto de Santos ao porto no Uruguai, por exemplo. E navegação de longas distâncias é o que é mais comumente utilizado para a exportação de produtos da China, é quando eu tenho deslocamento de grandes distâncias utilizando aí o transporte marítimo, por exemplo, da China, passando pelo Canal de Suez, cruzando ali o Mediterrâneo e chegando na Europa. É um dos caminhos muito utilizados. Então, o que a gente deve ter em mente a gente tem que observar a questão de condições físicas e fiscais da nossa carga. No transporte marítimo, que condições físicas são essas? Se a carga está sendo bem acondicionada, se está havendo o transporte dentro de condições seguras da carga, e aí a gente vai observar esses detalhes. No caso das condições fiscais, a gente deve observar se a nota que está sendo encaminhada junto com aquele produto está tudo lá. Essas condições físicas e fiscais são chamadas popularmente de condições FIFI. Elas observam, no caso de condições físicas, o acondicionamento da carga, a questão de segurança do transporte dessa carga, se é uma carga refrigerada. E, no caso das condições fiscais, são os documentos que devem acompanhar essa carga. No caso do transporte marítimo, é o chamado Bill of Landing, ou conhecimento de embarque. Então, nesse documento importantíssimo para transporte marítimo, é disposto toda a característica do que está sendo transportado, quem é o proprietário, quem é a empresa transportadora, o porto de saída, de desembarque e o porto de embarque, e de desembarque. Então, é colocado o valor do frete cobrado. Então, é posto todas essas informações nas condições fiscais.
E quem recebe vai observar se as condições físicas, o volume que foi transportado, o peso da carga transportada, se batem de acordo com aquilo dali que está escrito. Então, isso é importantíssimo para o transporte marítimo. No caso de tipos de navios, a gente pode observar esse tipo de navio depende da carga. Então, eu posso ter uma carga geral solta, muito utilizada através de contêineres. E carga geral solta, posso ter cargas de granéis que eu não tenho em embalagens, por exemplo, óleo, o transporte de petróleo, transporte de gás natural veicular, ou mesmo de GLP, gás liquefeito de petróleo. Isso são chamados granéis, porque eu não tenho como embalar esse tipo de produto. No caso de grãos também funciona assim, no caso de soja, etc. E isso daí vai me dar um outro tipo de navio petroleiro, por exemplo, navio gaseiro. Um outro tipo de navio seria navio refrigerado, para aquelas cargas de refrigeradas, que exigem refrigeração. Por exemplo, o Brasil é o maior fornecedor de frango congelado do mundo, então eu preciso ter um navio que seja refrigerado para acondicionar bem essa carga. Isso daí é uma das características que a gente tem que ter em mente. Outro fator que a gente vai levar em consideração é que, no caso do transporte marítimo, eu preciso ter um terminal que esteja bem dentro de um sistema. Como é que funciona isso? Esse meu terminal vai receber navios aqui, mas ele tem que ter uma estrutura que acondicione o transporte rodoviário ou mesmo o transporte ferroviário. Então, no caso da soja, que é exportada, o Brasil também é um dos grandes exportadores de soja. Eu tenho toda uma carga que vem no granel por esteiras que vai abastecer ao transporte ferroviário, e do transporte ferroviário já vem diretamente para o porto. Do porto vai através de esteira para o navio, aqueles navios graneleiros. Então é necessário que no porto funcione como uma grande estrutura, como um sistema que eu tenho, uma interação entre o transporte modal marítimo, o modal ferroviário e o modal rodoviário. Então essa estrutura é o que me caracteriza se um terminal ele tem uma boa estrutura, uma boa infraestrutura, e isso pode ser uma fonte de vantagem competitiva da logística. Então alguns países conseguem diminuir o valor do seu produto porque tem uma logística bem trabalhada. Então, e essa logística bem trabalhada depende muito da interação entre esses modais, da infraestrutura de transporte, seja ele rodoviário, ferroviário ou mesmo aéreo ou marítimo. E isso a gente vê que é uma das grandes críticas de muitas empresas da área de logística aqui no Brasil, porque ainda precisa melhorar essa infraestrutura para que nós sejamos mais competitivos, tenhamos uma vantagem competitiva em relação a outros países. Bem, pessoal, nessa primeira parte de transporte aquaviário, a gente vai considerar essas são as questões-chave que a gente vai considerar, tá? Então, dei uma assistida aos vídeos complementares, onde a gente vai observar lá o canal de Suez em ação, o canal do Panamá em ação. Dei uma lida nos links que nós mostramos a vocês, né, onde vamos observar o transporte aquaviário através de rios estratégicos na Europa, como é que funciona isso, para que, e depois disso, façam atividade presencial, participe da aula, atividade, participe dos fóruns e executem atividade semanal. Sempre tirando dúvida com os tutores virtuais, o tutor presencial e com os professores disponíveis do seu módulo. Ok? Então, obrigado e até a próxima. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Anderson Ferreira
Danilo Albuquerque. Ilustração: Miguel Machado. Professor autor: Elidomar Conforado. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Juliana Novaes. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.